Fala pessoal, continuamos com o speedrun, estamos aqui já na beira dos 1300 e vamos lá para mais um episódio. Como sempre, se você está gostando do speedrun, tá aprendendo com as partidas, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal se você não tiver inscrito, a gente está quase chegando nos 15 mil membros, nos 15 mil inscritos, e divulga o canal para mais gente aí, né, para quem de repente não conhece, para a gente chegar cada vez mais perto dessa marca. Além disso, na descrição do vídeo você vai encontrar alguns cursos meus, todos esses cursos têm cupons de desconto e pode ser que algum deles te interesse, então dá uma olhada depois aí se você quiser. Vamos aqui então para uma partida, quem sabe a gente chegue nos 1300 agora. Vou de brancas, tenho jogado um Z4 ultimamente, tô variando bastante já, né, vamos de inglesa. Eu joguei umas inglesas, deu bem certo. E5, vou jogar a ordem mais flexível com G3 ou cavalo C3? Vou jogar cavalo C3, vai. Vejamos como as pretas vão jogar aqui. Bispo B4. Essa linha é de quem tá por dentro, hein, da teoria. Bispo B4. Os peões dobrados não chegam a ser um problema aqui para as brancas, tá? Porque a gente vai pegar o par de bispos. Mas eu vou jogar cavalo D5 mesmo assim para ganhar um tempo em cima desse bispo. Cavalo C6. Bom, deixou eu pegar o par de bispos, eu vou pegar. Né? Vou atrás do par de bispos. Cavalo B4. Não tem nada mais saudável do que um bom par de bispos, né? Acho que eu vou jogar aqui D3. Eu queria jogar G3, mas não sei se vai dar tempo de fazer bispo G2, porque tem um D5. Quando A3, cavalo C6, toma dama D5, é um pouquinho chato. E eu tô querendo dar um jeito de evitar isso. Não, eu já sei. Vou jogar assim, G3. E se D5, bispo G2. Se DC4, tem dama A4 cheque, o cavalo precisa voltar. E aí eu já posso escolher se eu tomo em C6. Ou, ó, quase tem isso aqui, hein? Cheque, cavalo, mas tá voltando. Então eu vou fazer bispo G2 mesmo. Mas vou deixar ali o cavalinho B4. Porque essas posições, um ponto interessante é assim... Esse cavalo vai ter que voltar de B4 uma hora, então eu não preciso obrigar as pretas a fazerem isso. Uma possibilidade que eu teria seria jogar dama A4, cavalo C6, que é obrigado a voltar, né? E aí bispo toma, dama toma, ganha um peão. O problema é que depois de bispo D7, as pretas ficam muito mais desenvolvidas, porque ele já tá rocando rápido, e eu vou ter problemas nas casas brancas, né? Esse bispo aqui vira um monstro. Então, esse tipo de linha para ganhar um peão assim é um pouco artificial. Você ganha um peão, mas fica com alguns problemas estratégicos muito sérios. Então acho que eu vou jogar de outra forma, assim, eu vou fazer cavalo F3 e roque mesmo. O único ponto negativo talvez é que eu tô dando uns tempos para as pretas jogarem C5, assim, aí ele fica com um controle bom sobre o centro. Então pensando um pouquinho melhor, talvez eu vá jogar agora A3 para já forçar cavalo C6 e ele não jogar C5. Então acho que eu vou jogar dessa forma mesmo. Só para tirar essa possibilidade dele voltar o cavalo depois. Interessante do jeito que ele joga, mas também não sei se precisava, assim, tipo, voltar esse cavalo lá pra 6, porque ele pode acabar fora de jogo. Ele quer vir pra C5, né? Vou tentar criar uma armadilha, que eu vou jogar D4. Pra já jogar pelo centro e tirar essa casa do cavalo. Poderia fazer B4 também, mas é que eu tenho uma outra ideia que se é por D4, dama D4. E quando o cavalo C5 eu jogo B4 aqui. O cara tá jogando bem interessante, na verdade, essa posição, pra falar a verdade. Muito interessante. Dama E7, bom lance, eu acho. Acho que é uma jogada bem firme. Tentaria uma outra armadilha. Tô só jogando nos golpes, né? Cavalo F3, se E4, cavalo D2, E3, F por E3, dama por E3, cavalo E4 vai prender a dama. Que ataca aqui, né? Se não, eu tô rocando. E aí, beleza. Tomou, mas aí cavalo toma. Em geral, eu gosto da minha posição. Tem uma pressão forte na diagonal. Esse bispo aqui é bem forte. Cavalo C5, ok.
Uma coisa que eu tô um pouco na dúvida é que se eu jogar rock, talvez ele possa fazer A5, talvez. E eu não consigo jogar B4 fácil, né? Porque se torre B1, A4. Então, bom, por outro lado, eu acho que eu posso rocar mesmo. Se A5, aí eu jogo B3. É um lance bem importante nessas posições. Aqui eu acho que o resultado da abertura ele é bem agradável para as brancas, porque eu tô com um par de bispos e o jogo tende a ficar aberto, né? Então, assim, essa diagonal já tá aberta. E agora, como ele não jogou A5, agora sim eu vou fazer B4 e já ponho meu bispo em B2. Então eu fico com os dois bispos muito ativos. Tudo bem que ele tem essa casa pro cavalo, é verdade, mas tudo bem, eu ponho o bispo em B2. E eu gosto dessa posição pro branco bastante. Bastante mesmo. Porque esse cavalo não tá estável, né? Eu posso, por exemplo, pôr a dama em D1, a dama em D3, uma torre em D1 e um dia eu jogo F3 e E4 e expulso o cavalo. Tudo bem que eu bloqueio meu bispo, mas ganho mais espaço. E é difícil ver uma forma de, assim, de evoluir o jogo das pretas, né? Porque ele não pode mexer muito na estrutura. Tipo, esse bispo não tem casas, meu cavalo tira bem as casas do bispo. E se ele mexer no peão de C, o peão de D6 fica fraco, o ideal pra ele seria jogar, por exemplo, C6 e D5, mas aí ele pode ter uns problemas em D6. Posso pôr a dama em D3 porque bispo F5 aqui não é uma ideia, né? Ele não tá ameaçando bispo F5 porque o cavalo tira essa casa. Se ele quiser pôr esse bispo em F5, ele vai ter que jogar C5 primeiro. E aí tem o problema da casa D6. Então, por conta disso, eu acho que essa posição vai ficando melhor, assim, mais fácil de jogar de brancas. Cavalo G5 é uma tentativa interessante, até ele pode pôr o cavalo em H3. Só que ao mesmo tempo parece um pouco perigoso pra ele. Porque o cavalo pode acabar preso, né? Que nem aqui. Tô pensando um pouquinho. Cavalo F5, assim, é uma ideia que parece chata. Só que aí ele ainda tem dama E6 e eu não tô defendendo o cavalo tão fácil. Eu queria jogar H4, mas aí cavalo H3, esse rei H2, cavalo G4. Poderia jogar F4, esse cavalo H3, rei H1, porque esse cavalo G4 é bispo H3. Mas ele volta o cavalo para E4 aqui. E aí essa casa fica mais firme. Então, eu vou jogar assim, torre A e 1. Pra poder jogar E4 e depois F4. Vou expandir pelo centro. Torre D8, vamos lá, né? E4. Eu quero jogar F4 sem ele ter essa casa. Então, pra isso, eu precisava apoiar melhor o avanço do peão. C5. O cara jogou na base de um contra-jogo bem ativo. Só que como minha torre tá em 1, agora eu tenho o cavalo F5. O bispo toma E por F5 e ele vai ter um problema sério por causa do descoberto na coluna E, né? Então, esse aqui é uma resposta muito, muito ativa. Tá chegando F4 agora e as peças das pretas estão muito erradas. Se fizer dama E6, eu posso até tomar em C5, né? Porque de repente a torre não tá no ar. Então ele tomou. Aqui ele já ficou perdido. Tem cara, né? De perdido. Tipo, eu tomo mesmo em F6. Acho que nem precisa, na verdade. Deixa eu pensar um pouco. Porque esse cavalo. Tipo, eu poderia jogar F4, cavalo H7, H3, assim, começar a empurrar as peças. Mas eu vou tomar, porque a estrutura dele vai ficar muito debilitada, né? Esse problema na estrutura aqui vai ser bem sério. Então, H4 agora, o cavalo tem que ir lá pra H7 e vai ficar fora de jogo. Bem fora, inclusive. B5 foi uma ideia que eu pensei. Aí se A6, B6 eu queria jogar. As peças vão ficando cada vez mais sem casas. Parece bom, B5. Ele não tem como libertar, né, o jogo das pretas. Esse cavalo tá muito fora. Leva muito tempo pra ele trazer o cavalo e ameaçar entrar em E5, aí eu vou ter F4. Esse é uma tentativa de ativar a torre, né? Tipo, toma, a torre entra no jogo, mas eu posso jogar B6 e deixo a torre dele ali presa também. Aqui já tá bem difícil de coordenar direito as peças pretas.
Dama não pode sair muito descuidado, né? Porque tem B7 ali no ar, tem D6, tem D7. Acabei de falar, o cara jogou, né? Mas tudo bem. Então deixa eu pensar um pouco. Bom, tem várias formas de jogar essa posição. Eu acho que dama D5 é bom, torre E7 é bom. Bispo D5. Vou jogar torre E7. Se torre D7, torre E1. Isso aqui parece muito ruim para as pretas. Tá muito errado, né? Tudo errado. Eu ameaço bispo D5 ou dama D5. Dama D5, se der tempo de jogar, é um lance meio ganha na hora. Porque como que ele vai defender tudo? Dito e feito, né? Vai levar... Ou pode ser assim também, bispo D5. Que aí eu mantenho a 3 defendido. Tá pressão aqui em F7. E eu posso incluir a dama depois também nesse ataque. Bom, dama F3 vou jogar. Ameaça entrar em H5. Se torre 8, torre 1, né? Sem problemas. Tranquilo. Tem chuva chegando aqui. Vamos esperar que a chuva aguente até o cara abandonar, né? Aguente uns 8 minutos no máximo, que é o que pode demorar aqui. É que já tá muito ruim, né? O cavalo totalmente fora de jogo. O cara tentou um desesperado com dama E2 e já dá pra escolher, né? Dama H5, assim, parece bem firme. Vamos lá. Vento forte, aqui tá chegando a chuva. Cavalo G5 aí já bateu um desespero forte, né? Aqui tem um arremate bonitinho, dama G6. Ele não pode tomar dama, vai cair F6 com cheque, vai cair geral. Quando o RH7 é esse, né? E tá chegando um mate ali em poucos. Ameaça aí G por H6 também, ou G6, e tem mais de um mate na posição. Caramba, vento forte. Bom, bispo toma, né? É o mate mais simples. Ou se rega 7, bispo G6. E dama G7. Ah, tem esse também, né? Mas aí dama G7 é igual. Mais um domínio na inglesa, hein? Vamos lá, 1305. Chegamos aos 1300. Tamo indo, hein? Tamo indo. 1300 e 111 vitórias. Tá, aqui. Meu adversário aqui aparentemente é um russo, né? Porque o cara tá sem a bandeira, que os russos não podem pôr a bandeira no chess.com, mas tem a bandeira da Rússia aqui no avatar, então eu imagino que seja um russo. Ele jogou uma variante bem moderna, assim, uma linha de abertura que é bastante jogada num alto nível, né? Geralmente por GMs, assim. Principalmente tem uns jogadores indianos que jogam bastante assim contra a inglesa. E5, cavalo C3 e bispo B4. É o tipo de jogada meio... Tipo, difícil de explicar. Porque ela é muito moderna, né? Então, normalmente, o que eu diria? Ah, você tá de pretas contra a inglesa, joga uma coisa simples. Joga cavalo F6 e abre com D5, como se fosse uma siciliana. Ou você joga, sei lá, cavalo C6 e G6, joga igual se fosse uma siciliana fechada, algo do tipo. Bispo B4 é um lance mega moderno, né? Porque já... Ele é bem fora de teoria, ele ameaça dobrar os peões das brancas e criar um tipo de posição diferente. Agora, contra cavalo D5, que eu me lembre, bispo E7 é o principal. E é engraçado, né? O bispo vai, volta e deixa ganhar um tempo ainda. Por isso que eu falo que é um negócio super coisa de xadrez moderno. E ainda tá dando um par de bispos. Mas qual que é a ideia das pretas? É que se toma aqui, dama E7, cavalo F6
E aí o preto vai colocar os peões nas casas pretas. Por exemplo, D6, C5, esse bispo joga pelas casas brancas. Então ele joga realmente contra o par de bispos. Ou, uma outra alternativa popular é A5. Que é outro lance bem legal, porque esse cavalo B4 a B4, as pretas têm a torre aberta já na coluna A e esses peões controlam bem algumas casas, então não deixa as peças brancas se desenvolverem tão facilmente. Mas aí fez cavalo C6. Eu tomei porque eu acho que esse é o jeito mais prático, assim, né? Pegar o par de bispos já. Mas eu imaginei que talvez não fosse o melhor lance. E, de fato, o computador ele gosta mais aqui ou de E3, e aí se cavalo F6 A3 ou cavalo B4 mesmo. Ou ele gosta também de A3 direto. O que é uma linha estranha, né? Porque você pensa, pô, o cara tá deixando pegar o par de bispos e eu não pego. E pra falar a verdade, eu não entendo muito bem essas posições. Então, assim, como eu não entendo, não sou um especialista nisso aqui, eu prefiro jogar do jeito mais prático. O que é o mais prático? Pegar o par de bispos. O cavalo toma, e eu já sei que eu tenho uma leve vantagem estratégica por causa dos bispos, né? Lógico que eu não achava que eu tava melhor por causa disso, nem nada. Mas eu senti que era, no mínimo, uma linha muito segura. Então aqui eu joguei G3. Eu não tinha muita certeza desse lance também. Principalmente por causa de um D5, aqui se CD toma de dama, mas depois eu percebi que não tinha um grande problema, eu podia fazer bispo G2 e se D C4, dama A4. Aí o cavalo tem que voltar para C6, e essa já é uma posição que eu posso escolher, assim. Dá para tomar em C6, dá para tomar em C4 direto. Né? O computador fala que agora já dá para tomar em C6 mesmo e ir atrás do peão. Que depois eu jogo cavalo F3 e roque. E dá pra defender as casas brancas, assim, não vai ser tão grave. O bispo entra ali em H3, mas é só tirar a torre e não tá tendo nenhuma ameaça de mate muito crítica. Bom, ele fez D6, bispo G2, cavalo F6 e... No fim eu joguei A3, né? Era um lance que eu não queria fazer, pra falar a verdade. Eu preferia deixar esse cavalo em B4, porque as pretas vão ter que tirar ele daqui, de qualquer forma. Mas depois eu percebi que tinha algumas possibilidades legais para as pretas. Por exemplo, se eu faço cavalo F3, ele pode jogar C5. Aí fica mais difícil de abrir o jogo com D4. E esse seria o plano principal da abertura das pretas, né? Colocar esses peões em casas pretas, aí o bispo tem mobilidade, ele não fica bloqueado pelos peões. E fica mais difícil de eu usar meu bispo de casas pretas, né? Porque ele cria essa barreira aqui. Ou daria para considerar também um A5, que aí quando o A3 o cavalo volta eu não tenho B4. Mas nesse caso eu teria D4 mais facilmente. Então eu resolvi jogar aqui já. Ele voltou para A6. Eu tava esperando o cavalo C6, né? Porque esse ainda tem um ponto positivo, assim, que se eu faço cavalo F3, E4. E aí o cavalo não tem a casa D4. Eu não quero voltar para G1. E se eu jogar cavalo G5, bispo F5, o preto tá ameaçando um H6 já, né? E aí quando o cavalo volta para H3, dama D7 ou G5. Ele não tem casas muito boas. Então eu tava esperando esse e provavelmente aqui eu ia jogar D3 para poder preparar o cavalo F3. Digamos roque e aí sim cavalo F3. Depois eu roco e vou tentar desenvolver minhas peças, né? B3 e bispo B2 ou B4 e bispo B2. Mas ele voltou para A6. Eu achei um lance um pouco estranho, porque às vezes o cavalo vem para C5, mas não é uma casa tão estável também. E aí eu quis jogar D4 já para abrir a posição. Mas poderia ser B4 também. Também era interessante. B4, roque D3, digamos. Põe um bispo em B2, tira o cavalo e esse cavalo dele tá um pouco fora. Eu achei D4 útil pra abrir a posição, né? E eu tinha calculado que se ia por D4, dama D4, cavalo C5 parece bom, porque ele ameaça cavalo B3 dando um duplo e ele quer jogar A5, né? Quer ganhar um tempo, mas eu tenho B4. E se cavalo B3, dama E3 check, ganha uma peça. Então tem esse detalhe tático. Ele fez dama E7. E aqui eu joguei cavalo F3. Tá, agora era um momento bem importante, eu acho, pro preto. Porque aqui eu acho que ele já cometeu um erro um pouco mais grave. Tipo, nessa posição não acho que ele tá pior, ou muito pior ainda. Talvez um pouquinho pior. Mas o próximo lance dele eu acho que não ajuda, que é por D4. Vocês podem ver que a vantagem vai subir. Porque quando você vai fazer uma troca na estrutura desse jeito, assim, quando você vai mudar a estrutura de peões, principalmente no centro, eu já falei isso algumas vezes, mas é sempre bom lembrar. Assim, é importante você entender se aquela mudança na estrutura beneficia suas peças ou beneficia as peças do adversário. Então ele tinha uma alternativa mais interessante, eu acho, aqui, que era jogar E4. Porque eu vou voltar o cavalo para D2, mas aí observem como o peão de E4, ele limita as minhas peças, né? Ele tá limitando o bispo e o cavalo, e dessa forma eu não consigo desenvolver tão fácil o bispo de C1 também.
Ele não pode jogar E3, eu acho, né? Porque eu tomo em E3. E se dama por E3, essa era a armadilha que eu tinha preparado. Cavalo E4, prende a dama. Porque a dama não consegue voltar e eu tô atacando com o bispo aqui. Então ela fica presa. E se ele fizer um outro lance, tipo cavalo G4, aí eu contava com cavalo F1, que defende aqui e depois eu posso expulsar o cavalo, né? Em H3 ou bispo F3, algo assim. Mas ele poderia fazer E4 e quando o cavalo D2, rocar, simplesmente. Se dama C2, torre E8, né? Ou bispo F5. Então ele sustenta o peão de E4. E se der tempo de jogar C6 e D5, o preto vai ficar muito sólido aqui. Então eu teria que achar uma outra forma de organizar as minhas peças. O mais interessante seria cavalo B1. Por mais estranho que pareça, né? O cavalo fazer esse rolê aqui. Mas é porque agora ele pode vir para C3, que é uma posição mais ativa, e ele não fica no caminho do bispo. Então eu tenho cavalo C3 e bispo G5, que seria uma forma de pressionar E4 ou pôr o bispo em F4. Assim eu consigo pelo menos organizar as minhas peças de forma harmônica. Mas pra vocês verem como cavalo B1 já não é um lance óbvio. Eu teria que pensar um pouquinho, refletir e perceber, ah não, cavalo B1 para reorganizar as minhas peças. Agora, quando ele joga o E por D4, que foi o da partida, é muito pior. Por quê? Depois de cavalo D4, meu cavalo tem uma posição mega ativa no centro, né? Eu tô limitando o bispo dele, olha, ele não consegue pôr o bispo nem em F5, nem em E6. O bispo tá muito bom na diagonal e o cavalo às vezes pula até pra B5 aqui, coloca mais pressão. A coluna D fica aberta. Na outra posição, com o peão em E4 e cavalo D2, a coluna D fica fechada. Eu não tenho dificuldade de tirar o bispo de C1. Então olha que interessante, E por D4 é um lance que me permite desenvolver todas as minhas peças. Todas. Até as peças que eu não vou jogar, tipo a dama, que já fica com a coluna D aberta. Por outro lado, o E4, ele faz o contrário, ele dificulta as peças brancas entrarem no jogo, né? Então eu fico com as minhas peças um pouco mais restringidas pelo peão de E4, mais contidas. E eu vou ter que achar outras formas de me organizar. Quando ele toma em D4, ele faz esse favor pra mim, assim, todas as minhas peças já estão jogando. E não é à toa que a posição foi se desenvolvendo muito tranquilamente pras brancas. Então, cavalo C5, eu aproveitei aqui, eu joguei... Eu podia ter feito B4, a máquina até gosta mais de B4 direto, mas eu percebi que não era tão urgente, por isso que eu roquei. Porque se ele faz A5 agora, tudo bem, eu não tenho B4. Mas eu tenho uma ideia bem importante nessas posições, que é bom vocês lembrarem. Eu queria até... Eita, começou a chover. Mas eu queria até que ele jogasse A5 pra explicar. Que assim, quando a gente tem essa estrutura, com peão em A3, B2 e A5, as pretas têm uma ameaça, que é jogar A4. Por exemplo, se eu faço um lance tipo H3 e deixo ele jogar A4, o problema é que eu não consigo mais jogar B4, nunca mais por causa do en passant. Isso garante a casa C5 pro cavalo. Então ele fica com essa casa muito estável, o cavalo fica bem firme aqui, depois ele pode jogar bispo D7 reforçando A4 pra sempre. E aí nunca mais eu expulso o cavalo. Então, se ele jogasse A5, eu ia fazer B3, que é um lance essencial para controlar o avanço do peão. Aqui ele não consegue jogar, quer dizer, ele pode jogar A4, mas aí eu tenho B4 e fico com a estrutura bem saudável, assim, eu consigo expandir na ala da dama. Então esse é um lance profilático importante nessas posições para você não levar A4. E depois eu posso continuar desenvolvendo as minhas ideias. Por exemplo, roque, posso fazer ou torre B1 para jogar B4, ou bispo B2, que aí eu preparo para jogar B4 também, porque agora a torre fica defendida, não tem cravada. Então eu até queria que ele fizesse A5 para eu poder mandar esse B3 e explicar para vocês. Mas ele jogou roque, agora veio o B4, né? E aí ele fez cavalo E4. Eu achava que era melhor ou jogar cavalo E6 aqui, que eu ia fazer cavalo F5, claro, não ia trocar e depois pôr o bispo em B2. Ou voltar o cavalo para D7, que depois ele pode vir para E5 ou B6, que são casas mais seguras. Porque em E4, ele parece ficar mais ativo, mas na verdade ele fica mais exposto, né? Dama D3, quer dizer, bispo B2 primeiro... Jogou aqui H6 e aí dama D3, esse cavalo já tá meio... Ele já tem passa uma sensação de estar um pouco solto, né? Não ter uma casa muito boa pra ir. Jogou cavalo G5. E aqui eu já tive um pouco de dúvida, assim, porque... Eu achava a minha posição simplesmente bastante agradável já. Só que eu queria fazer F4 funcionar, mas aí ele volta o cavalo. E aí o cavalo fica mais estável. E esse é outro ponto importante. O lado que tem a par de cavalos, ele sempre precisa encontrar... Caramba, chuva ficando forte. Ele sempre precisa encontrar um ponto bem firme para os cavalos, onde eles ficam estáveis. Se o cavalo não tiver uma casa muito estável, a tendência é que ele vai ficar pior. Então aqui eu não queria dar essa casa, né? Por isso que eu joguei, depois de pensar um pouco, torre E1 primeiro. É um dos lances, né? A minha ideia era jogar E4 e depois F4. Mas dava para jogar E4 direto.
Eu fiz o torre de A1 pra preparar isso, mas já era possível E4 direto, porque se cavalo E4, aí sim torre E1, né? E tô jogando F3, não tem como escapar da cravada. Mas bom, esse aqui tá bom também. Porque eu pensei, se cavalo H3, não tem problema, rei H1. E esse cavalo vai ficar preso se eu tiver tempo de jogar F4, né? Eu achava que ele podia tentar cavalo G4, mas aí eu tomo em H3 simplesmente. Cavalo F2, torre F2. No final as brancas estão com peça a mais. Se ele jogasse bispo H3 pra tentar tirar o par de bispos, eu achava que eu podia jogar E4 mesmo. Porque agora com a torre aqui, esse lance é melhor, né? Esse bispo G2 e rei G2, ele não tem dama E4. E aí eu continuo ganhando espaço. Aqui tem cavalo F5, tem H4 chegando. Nunca pode tomar em E4. Mas o computador dá até uma linha mais concreta, F4. Um lance bem tático. Quando o bispo G2 é FG5. Aí tá caindo o bispo e tá tendo G por F6, né? Vai ficar com 2 por 1. Depois torre F1. Mas ele mandou torre D8 e aí já veio E4. Aqui já, tá vendo, ó, 2 pontos, tranquilamente, só pela vantagem de espaço e o par de bispos. Tem também as ideias de cavalo F5 já, né? Aí ele fez C5 e só me ajudou, porque aí vem esse. E aí é isso, né? A dama tem que sair, não tem como defender o cavalo, toma. H4 manda o cavalo lá pra H7. E aí B5 foi o lance, ó, quase 3 pontos. Só de vantagem posicional. Então, mais um domínio posicional na inglesa aqui, né? O cara fez A6, B6 é o melhor. Dama 4 e aí torre E7, a vantagem vai só aumentando. Bispo D5, dama F3 e acabou, né? Tô entrando por aqui. Não tem como defender tudo. Uma partida instrutiva, eu acho, né? O meu adversário jogou um sistema um pouco diferente, mas bem moderno. Mas eu acho que a partida mostra bem, assim, como você vai trabalhando a vantagem de espaço e o par de bispos. E é interessante ver que o par de bispos, ele nem foi usado efetivamente na partida, né? Mas ele é uma vantagem posicional que tá sempre ali, de longo prazo. Então, sempre torna o jogo das brancas mais promissor, assim, porque conforme a posição abre, o par de bispos vai ficando cada vez mais forte. Agora, eu acho que o momento chave que tornou tudo muito difícil para as pretas foi quando ele toma ali em D4, né? E talvez essa seja a lição mais importante da partida. Sempre que você for considerar uma mudança na estrutura, você não precisa calcular muito profundamente, mas é importante se perguntar assim, se essa mudança ajuda as suas peças ou ajuda as peças do adversário. Porque se ele tivesse pensado um pouquinho aqui, talvez ele tivesse percebido que E por D4 ajuda muito as peças brancas. E E4, por outro lado, dificulta o desenvolvimento das peças brancas, isso faria toda a diferença. Então, é isso, pessoal, por hoje. Chegamos aos 1300. Valeu aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, tá gostando da série, deixa o like no vídeo, deixa um comentário falando o que você tá achando, né? Ou sugestões. E é isso. Obrigado por acompanhar o Speedrun. E seguimos na nossa subida aí, né? Então, valeu e até a próxima.